Eu gostaria de pedir aos irmãos que tivessem o máximo de atenção naquilo que Deus tem para as nossas vidas nesta noite. Gostaria de pedir a todos que não estivessem dispersos e pudessem estar atentos ao que Deus quer falar em nossas vidas, através da sua palavra. É importante nós rendermos ao Senhor os nossos louvores, as nossas honras, a glória que nós damos a Ele. E é importante nós estarmos com os nossos ouvidos atentos à palavra do Senhor Jesus Cristo. Quero fazer a leitura nesta noite em Abacuque, o capítulo de número 2. Vou ler aqui alguns textos iniciais. Abacuque, capítulo de número 2, ele vai dizer o seguinte. Isso é o profeta Abacuque, ele fazendo a sua declaração. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Aí ele declara, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Versos 4 e 5, eles afirmam, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Amém, igreja? Quando o profeta Abacuque, ele escreve esse texto e essa palavra, e ele fala que ele tinha apresentado uma queixa perante Deus, é interessante essa queixa que ele apresenta, porque ele poderia ser, parece a mesma queixa que o salmista no Salmo 73, ele vai trazer uma queixa ao Senhor, tanto o Salmo 73, como o Abacuque, capítulo de número 2, como talvez o povo brasileiro possa ter a mesma queixa. E esse grupo de pessoas, tanto o salmista quanto o Abacuque, ou talvez como nós, eles começam a questionar e a analisar por que será que o injusto ele prospera, por que será que há tanta injustiça, por que será que há tantas calamidades, por que as coisas se apresentam de uma forma tão dificultosa. E o salmista, por exemplo, ele vai trazer questionamentos no Salmo 73, e depois ele vai entrar no santuário e ele vai compreender ali o que estava acontecendo. Se você pegar um texto anterior de Abacuque, capítulo de número 2, a partir do verso de número 12, ele começa a questionar o Senhor. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, o meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar o juízo? Ele fala o verso 13, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? E aí começa a observar, e ele vai trazendo esses momentos. E deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Quantas das vezes nós acreditamos que estamos na casa do Senhor, e talvez a gente pense que é mais justo que o outro, nós somos melhores do que o outro, achamos que nós somos mais capazes do que o outro, e começamos a pensar nessas questões. Quando o salmista, quando o profeta ele traz essa visão, ele vai dizer o seguinte, eu me colocarei na minha torre de vigia, e aqui eu quero trazer alguns pontos importantes para os irmãos, para a nossa compreensão. Ele diz assim, eu me coloco na torre de vigia. Naquela época em que o profeta está falando sobre isso, se você observar os muros que se tinham nas cidades ou nas construções, em determinadas cidades que se colocavam ali os muros, eles se colocavam ali e ali tinha um vigia, identificado como atalaia, e ele se colocava naquela torre e ficava observando.
E naquele momento em que ele estava observando, ele estava ali atento se viria uma mensagem, se viria um inimigo, se haveria alguma coisa. E ele tinha então a incumbência de, ao observar aquilo, ou observar aquela situação, um inimigo se aproximando, ele tinha que alertar os que estavam na cidade. E segundo a história, o que acontece? Se porventura ele não trouxesse o alerta à cidade, e ali houvesse um derramamento de sangue, alguém viesse a morrer, o sangue daquela pessoa iria ser requerido do atalaia que não vigiou, que não observou. Então, nesse momento, o profeta, ele diz o seguinte: eu vou me colocar na minha torre de vigia, e eu irei observar aquilo que Deus está falando, ou aquilo que o Senhor vai falar comigo. E eu quero te dizer uma coisa: nós estamos numa torre de vigia, recebemos a mensagem do Senhor Jesus, e a mensagem que nós recebemos, nós precisamos proclamar para aqueles que estão à nossa volta. Nós temos a responsabilidade de proclamar a mensagem do Senhor àqueles que estão à nossa volta. Do perigo iminente, aquele atalaia, ele deveria anunciar a toda a nação. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos, e são situações que realmente elas vão trazendo uma certa preocupação. Eu compartilhei isso com alguns irmãos no dia do Ministério de Louvor, acho que falei isso também num dos momentos da nossa preleção, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos e reforçar, talvez, aquilo que nós já dissemos aqui na igreja. Irmãos, o perigo, ele está rondando as nossas portas. O perigo, ele está batendo a nossa porta. O pastor Weiser, no momento da oração que a gente faz todos os domingos, pelos países, e ele falou assim: nós ainda somos um país com a oportunidade de se pregar a palavra. Nós ainda somos um país livre. E quando nós falamos que nós ainda somos um país livre, não é porque nós queremos desejar que o nosso país seja perseguido. Não é que nós queremos desejar que o nosso país, em algum momento, possa estar naquelas estatísticas tão baixas de cristãos. É porque, na realidade, o perigo, ele está batendo constantemente na nossa vida, na nossa porta. E o que acontece? As pessoas estão preocupadas com tantas coisas dessa vida, que não estão vendo o perigo iminente. Imagina neste momento, o profeta, na torre de vigia, e tantas coisas ali tomando a sua atenção, Diogo. E ali tomou atenção daqui, e um problema dali, e um problema de cá. E aquilo ali começa a chamar a sua atenção. E ele ali tão envolto com tantos problemas, aquilo ali desvia a visão dele, da onde ele precisava estar prestando a atenção, para que ele pudesse alertar o povo. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. O inimigo, a maior arma que o inimigo tem nesse século, e dentro da nossa geração, é tirar a visão das pessoas, tirar a visão das pessoas de Deus. Quando eu paro de pensar e quando eu paro de observar as coisas que estão acontecendo, aos quais Deus me orientou, para que eu pudesse observar, eu fico nos embaraços da vida e eu não estou alertando as pessoas do perigo. Você foi chamado para realmente ser um instrumento nas mãos de Deus e alertar as pessoas dos perigos que estão rondando as nossas vidas. Amém, igreja? Os perigos são grandes. Os desafios são grandes, mas o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é importante nós nos colocarmos alertas, porque existe uma responsabilidade que pesa sobre as nossas vidas. Nós temos aqui vários militares que estão aí, né? A nossa igreja é uma igreja formada por muitos militares, e cada um de nós, com certeza, na nossa caminhada, tínhamos os plantões que tínhamos que tirar, tínhamos ali o momento em que nós tínhamos que estar ali alerta, né, num horário, num quarto de hora, e você vai ali para uma guarita de um quartel, ou para uma determinada área do quartel, não é isso, pastor Weiser? E ficava ali, de prontidão, você não podia dormir, você tinha que estar alerta. Por quê? Porque nesse momento, havia uma instituição, havia um quartel todo, dormindo tranquilo às vezes, repousando tranquilo, porque eles sabiam que existia alguém lá, tomando de conta, observando. E se viesse algum momento, algum perigo, tínhamos que dar o alerta.
A igreja não pode estar desatenta. A igreja não pode estar dormindo. Nós temos que alertar o povo que o Senhor Jesus Cristo está às portas e a qualquer momento Ele pode vir. E é momento de nós nos colocarmos de pé na torre da vigia e observar o que Deus está falando em nossos corações. Entender o que Deus está falando com cada um de nós. Porque enquanto nós estivermos preocupados com o que está acontecendo à nossa volta, nós iremos tirar o nosso foco do Senhor e focarmos nos nossos problemas. E o Senhor pede que nós possamos olhar para Ele, autor e consumador da nossa fé. É Ele a tua salvação, é Ele a tua fortaleza, é Ele o teu braço forte em nome do Senhor Jesus Cristo. Se a gente fosse dividir o capítulo de número 2 de Abacuque, ele é composto por 3 sessões. Ele tinha que, no primeiro momento, dentro do verso de número 1 até o verso de número 3, ele tinha que escrever a visão que Deus estava dando. No verso de número 4 e 5, ele tinha que confiar na palavra. E do verso 6 em diante, ele tinha que declarar o juízo de Deus. Assim se compõe Abacuque, capítulo de número 2. Nesta noite, eu quero falar com os irmãos só até o verso de número 5. Talvez em algum momento a gente passe, em algum momento de uma palavra, a gente possa estar falando sobre os 5 ais que existe dentro do restante deste capítulo. Mas dentro daquilo que é proposto, é importante nós entendermos aqui. Quando o profeta, ele começa a vir e vigiarei, ele coloca o texto, ele diz, por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza. Qual é a fortaleza do cristão? Os nossos pés têm que estar firmados aonde? Na palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele fala assim, eu me colocarei na fortaleza, eu estarei ali. Os teus pés precisam estar calçados na preparação do evangelho da paz. Os teus pés precisam estar firmes na rocha, de forma inabalável. Mas para isto, esta palavra, ela tem que ter vida, tem que fazer vida em nossos corações. Escreve a visão de Deus. Quando ele escreve esse texto e ele coloca a visão, né, algumas pessoas até gostam de brincar que foi o primeiro outdoor que apareceu, porque diz a palavra de Deus que ele tinha que escrever em letras ali, deixa eu falar assim, né, em letras garrafais, que qualquer um que passasse até correndo, teria a capacidade de fazer a leitura do texto. Ele diz, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Quando o Senhor responde, eu quero te dizer uma coisa, nós saímos do momento da preocupação para entrarmos no momento da adoração. Adore ao Senhor. Ele é digno de tudo. Tudo vem dEle. Tudo é para Ele. Todo louvor, toda honra, toda glória pertence a Ele. Quer comais, quer bebais, tudo é por Ele e para Ele, louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não importa o que esteja acontecendo à nossa volta. Já viu aqueles soldados na Inglaterra? Eles se colocam ali, né? E tem até turistas que chegam lá e fazem uma gracinha e eles estão aqui, ó. E brinca, e tira uma selfie, faz e movimenta e eles estão aqui. O Senhor, nesta noite, te convida a se colocar de pé, colocar na torre de vigília e esperar o que Deus vai falar contigo em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente fala do texto que é lido, ele tinha algumas características. A primeira característica que ele tem desse texto é que ele deveria ser permanente. Aquele texto não era só para o profeta, aquela informação não era só para o profeta. Aquilo ali era uma informação que tinha que ser permanente. Ou seja, a partir do momento que a palavra do Senhor estivesse escrita, a partir do momento que a determinação do Senhor estivesse ali estampada, ela deveria estar ali de forma permanente. Deixa eu falar uma coisa para você. Você, neste momento, é templo do Espírito Santo e a palavra do Senhor, ela tem que estar estampada na tua vida, para que todas as pessoas possam olhar para ti e falar assim, ali é um servo do Senhor, para que todas as pessoas possam olhar para ti e falar assim, aquele ali é separado por Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma outra característica que tinha que ter aquele texto, é que ela tinha que ser um texto claro. Porque se todas as pessoas, mesmo correndo, ela tivesse que passar e ela tivesse que fazer a leitura, tinha que ser um texto claro.
Hoje eu mandei a mensagem para a Joelma, conversando com a Joelma, mandei a mensagem. Ela falou assim, pastor, grava o áudio, que eu não estou conseguindo enxergar aqui a mensagem, não. Estou sem o meu óculos, entendeu? Aí não dá para poder fazer o Zoom não dá para fazer no WhatsApp, né? Não tem como fazer. E aí eu observo o seguinte, ou seja, ela precisava que aquela mensagem, ela fosse uma mensagem clara. E eu quero que você compreenda o seguinte, a mensagem, você é a mensagem viva do Espírito Santo de Deus. E você tem que estar de forma clara, para que todos possam olhar para você e ver a luz, o brilho do Espírito Santo sobre a tua vida. Todas as pessoas que olharem, elas têm que olhar para você e não é ver a escuridão do pecado. Elas têm que olhar para você e não é ver a tua imperfeição. Ela tem que olhar para você e ver o Espírito Santo de Deus brilhando através da tua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. O Espírito Santo brilhando através de nós tem que ser de forma clara. Ela tinha que ser permanente, ela tinha que ser de forma clara. E uma última característica que tinha que ser daquela palavra é que ela tinha que ser uma palavra pública. Não era algo que tinha que ficar no oculto. Não era algo que tinha que ficar no esconderijo. Ela tinha que ser pública. Olha o que diz o texto. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até. Ou seja, todos tinham que ler. Até quem passa correndo precisava ler aquela palavra. Sabe por quê? Porque tinha que ser pública. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Você é a luz. Você é a luz do mundo. Você não é a luz da igreja. Você não é a luz do seu mundinho. Você não é a luz do seu grupo no WhatsApp. Você não é a luz da sua equipezinha, não. Você é a luz do mundo, carta viva, que precisa estar de forma pública, proclamando e anunciando o nome que é acima de todo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você precisa ser uma palavra pública. E quando se fala de palavra pública, é porque todos precisam conhecer esta palavra. Todos precisam conhecer esta palavra. Eu já compartilhei aqui com os irmãos e sempre falo, irmãos, eu fico ali, sempre quando chega no momento da oração do Every Home, eu fico muito atento àquelas informações, e são informações que nos trazem uma dor no coração. Nós ainda, irmãos, temos uma triste ilusão, e isso é uma triste ilusão, de que quando a gente para pensar, pastor Weis, a gente pensa assim, não, o evangelho, ele já expandiu, ele está em todos os povos. A gente olha para esse mundo e fica imaginando assim que a palavra do Senhor, ela está na mesma proporção que nós temos aqui, ela está em todos os lugares, ela está desbravando o mundo e por aí vai. Irmãos, as pessoas não têm ideia do que está acontecendo às vezes no mundo. E quando a palavra de Deus, ela tem que ser lida, ela tem que ser colocada e coloca sobre pedras ou sobre tábuas naquela época. Esta palavra, ela precisa que estar nas tábuas do meu coração e eu preciso proclamar esta palavra a todas as pessoas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o momento, porque é a visão, é a primeira parte do capítulo de número 2 de Abacuque. A visão. Ele tinha a necessidade, e ele precisava de escrever a visão que o Senhor estava dando. Quando eu falo sobre o perigo que nossa geração está correndo, é porque realmente é um perigo muito grande. Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, e eu posso estar errado na minha afirmativa, mas se eu estiver errado, não estou longe de estar certo. Né? O meu especialista ali, meu copyright, poderia me ajudar de uma forma melhor. Irmãos, na minha visão, todo dia, nas redes sociais, as pessoas propositalmente, elas geram uma polêmica. E se eu estiver errado, depois o Mesquita aí, ele pode me corrigir. Todos os dias, as pessoas geram uma certa polêmica. Seja uma polêmica na política, seja uma polêmica na religião, e gera uma polêmica. E aquela polêmica, você vai observar que você amanhece o dia e tem aquela polêmica. Quando dá por volta de meio-dia,
já atingiu o Brasil inteiro, já está correndo em todas as redes, já está todo mundo comentando, já está todo mundo falando, e aí todo lugar já está publicando, aí já tem aqueles posts aonde eu coloco, eu não sei dar o nome, aí está eu aqui mostrando, e mostrando ali para a pessoa, está vendo aqui, ó, hoje pela manhã, alguém falou sobre isso, aí eu já estou lá na minha rede social, ou no meu TikTok, ou no meu Instagram, eu já estou lá, está vendo aqui, ó, hoje pela manhã fulano falou isso, e as pessoas estão falando, e o tempo todo falando. Quando na realidade de dia e de noite nós tínhamos que pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Pregue a palavra de Deus em tempo e em fora de tempo. Ensina, redáguas, instrui, coloca, inculca a palavra de Deus na vida das pessoas. Mas as pessoas estão se preocupando com polêmicas e estão esquecendo da palavra do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma arma do inimigo porque está desviando a visão do Senhor Jesus Cristo. E eu quero te pedir nesta noite, coloque a tua visão na presença do Senhor Jesus Cristo. Não importa se cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, não importa o que está acontecendo, eleva os meus olhos para os montes, é o Senhor, é de lá que vem o meu socorro. Contemple o nome do Senhor Jesus Cristo e para de olhar para estas coisas que nada edificam a vida das pessoas. E infelizmente, irmãos, nós perdemos tempo, aí passa o dia todo, o dia inteiro. Todos os dias, praticamente, é muito difícil passar um dia em que no meu WhatsApp não entra uma mensagem: pastor, o que o senhor acha desse vídeo? Pastor, o que o senhor acha deste comentário? O que o senhor acha dessa informação que fulano passou? O que o senhor acha? E aí as pessoas começam e vão, e esquecem que nós estamos no momento de colocar a palavra do Senhor de forma tal que aonde as pessoas possam passar, elas possam ver a missão, a visão da mensagem do Senhor Jesus Cristo estampada nas nossas vidas. As pessoas precisam olhar para você e ver a mensagem de Deus estampada na sua vida. Louvado é o nome do Senhor Jesus. O segundo ponto era confiar na palavra. Não falarei sobre os 5 A's nessa noite. O segundo ponto era confiar na palavra, os versos 4 e 5. E aí ele apresenta o soberbo. E esse é o problema, irmãos, de muitas pessoas. Porque esse aqui é o pecado original. Uma soberba sobe, pastor Aldinei, no coração do inimigo. E sobe uma soberba no coração dele e ele fala assim: eu posso ser maior do que Deus. Eu posso colocar o meu trono acima do trono de Deus. Irmãos, nós não somos melhores do que ninguém. E tem pessoas que acham que são melhores porque têm mais dinheiro. Como eu tenho mais dinheiro que o pastor Wesley, quem dera, né? Como eu tenho mais dinheiro do que o pastor Wesley, então eu sou melhor do que ele. Tem pessoas que se julgam melhor porque tem mais conhecimento. Não, eu tenho mais conhecimento que o Carlinhos. Não, o Eusébio não tem tanto conhecimento assim não. Então eu sou melhor do que o Eusébio, porque eu tenho muito mais conhecimento. Não, eu toco melhor do que a Bárbara, então eu sou melhor do que a Bárbara. E as pessoas permitem que a soberba, ela possa subir no seu coração. E eu quero te dizer uma coisa nesta noite: há um coração quebrantado, há um coração contrito, o Senhor não despreza. Não deixa a soberba chegar no teu coração. Ande com humildade, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor, Deus, que os humildes, eles herdarão o reino dos céus. Aleluia, não é o soberbo. E o texto diz: eis o soberbo, a sua alma não é reta. E acho legal porque o capítulo 2 de Abacuque, missionária Joelma, ele traz 3 certezas para nós. A primeira certeza está no verso de número 4. Ele diz assim, ó: mas o justo viverá pela fé. É a primeira certeza que eu tenho. A segunda certeza, ele traz no verso de número 14, presbítero Eusébio. Ele diz assim, ó: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Você sabe quem vai levar o conhecimento? E você sabe quem tem que levar o conhecimento? É você. Você não tem que levar a polêmica. Você tem que levar o conhecimento. Irmãos, para polêmica tem gente demais. Para polemizar, para criticar, irmãos, tem gente demais. Todo dia tem gente. Então você não precisa se preocupar com isso, já tem muita gente para fazer isso. Pregue a palavra do Senhor em todo tempo. Pregue, ensine a palavra do Senhor Jesus Cristo. É a segunda certeza que nós temos.
E a terceira certeza eu acho top, porque é o seguinte, porque é onde você combate a soberba. Você imagina, pastor Isaac, naquele momento Nabucodonosor, por exemplo, rapaz, ele chega a dizer o seguinte, rapaz, olha só o império que eu construí. Olha o império que eu conquistei. Irmãos, a Babilônia, ela dizimava os povos. Você vai observar que o povo de Judá, eles sofrem 3 cativeiros babilônicos. Eles foram lá uma vez, não satisfeitos, voltaram a segunda, não satisfeitos, voltaram a terceira, tocaram fogo, acabaram praticamente com tudo. Era um desejo que eles tinham. Então, quando ele olha aquele império, ele fala assim, realmente, eu sou grande. Realmente, eu sou bom. Realmente, eu conquisto. Isso, irmãos, é o sistema mundano. Como é que é o sistema mundano hoje? Você olha para as pessoas, irmãos, qualquer um de nós aqui, se nós falássemos assim, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho um emprego aqui para vocês, que você vai ter um salário aí de 30 mil reais por mês. Tá bom ou não tá bom? Dá para viver ou não dá para viver? Estaria tranquilo, não estaria não, pastor Dinei? Salário de 30 mil reais por mês, mas o sistema mundano as pessoas recebem e elas querem mais. E elas roubam e elas querem mais. E elas se corrompem e elas querem mais. E o patrimônio já está lá em bilhões, mas eu quero mais. E o patrimônio já está crescendo e eu quero mais. E as pessoas estão morrendo, não me interessa, eu quero mais. E o sistema mundano é isso, querem mais, querem mais, querem mais. Por quê? Porque a soberba, ela domina o coração do homem de tal forma que ele nunca está satisfeito com o que ele tem. E Paulo disse o seguinte, se eu tenho, tá bom. Se eu não tenho, tá bom. Se eu tenho onde dormir, tá bom. Se eu vou passar a noite no relento, também tá bom. Se eu tenho o que comer, tá bom. Se hoje eu não tenho o que comer, tá bom. Porque quem me fortalece é Deus. É Ele que me fortalece. É Ele que me fortalece. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Quem te fortalece não é o sistema mundano. Quem te fortalece é o teu Deus que te formou, que te criou. É Ele que te fortalece. E aí eu acho legal, por quê? Porque dentro das 3 certezas que nós temos, olha a terceira certeza, no verso de número 20. Ele diz assim, ó. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. A certeza que nós temos, presbítero Williams, a certeza que nós temos é que o nosso Deus, Ele está no seu templo, e um dia nós estaremos com Ele. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Mas o poder do homem é grande, o poder político é grande, nós somos grandes. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra, porque todo o poder e toda a honra pertencem ao nosso Deus. A Ele nós damos todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Tu és digno de tudo. Não é de qualquer coisa, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Nós damos a Ele toda a honra e toda a glória. Tudo pertence ao nosso Deus. Aqui você tem o soberbo, mas o justo, você tem o justo. Porque o justo, ele tem essas 3 certezas. Eu faço uma pergunta e não precisa me responder, porque eu perguntaria para você assim, ó, você é justo? E a gente pensaria assim, uau. Eu não julgo que eu seja justo. Irmãos, não é pelo tanto que se faz. Nunca foi pela questão da construção do que nós fazemos. Deixa eu dar um exemplo sobre justificação. Um dia Jesus Cristo estava conversando com seus discípulos, e ele observando, e ele fala assim, observem a cena. E tem um fariseu de um lado, dizendo assim, batendo no peito. Eu jejuo 2 vezes por dia, eu dou o dízimo de tudo quanto eu possuo. Ele era um cara extremamente legalista, extremamente observador da lei. Era um cara que cumpria a lei na risca. Era um cara que fala assim, rapaz, o cara, ele é bom. Ele é bom, irmão velho, ele faz de tudo. É um cara exemplar. E do outro lado, um publicano. Não ousava nem levantar a cabeça.
E ali, arrependido, ele conversava com Deus. E Jesus fala assim: qual dos dois desceu justificado? Aquele, fariseu, ou o publicano? O publicano desceu justificado. Sabe por quê? Porque o justo, ele vive pela fé. E viver pela fé não é prosperidade financeira, não é teologia da prosperidade, é saber em quem nós estamos crendo, que independente do que eu faça, se eu jejuo 10 vezes na semana, se eu dou dízimo 10 vezes no mês, independente do que eu faça, nada do que eu faça vai me conduzir à minha salvação, porque a minha salvação, ela vem pela graça de Deus, através da fé. Você não tem que viver das finanças, simplesmente das coisas materiais, você tem que viver da fé que o Senhor colocou no teu coração. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. É isso que o Senhor quer de nós, é que nós possamos viver pela fé. Você tem o justo, aqui você tem o justo, mas tem um outro ponto que é interessante, que é a vitória. E aí quando você fala da vitória, irmãos, por isso que o texto fala, o justo viverá pela fé, é fé. A fé nos salva, sim ou não? Pela graça nos salva por meio da fé. Existe uma diferença entre você ser salvo pela fé e você viver pela fé. E aí é uma diferença. Porque tem muitas pessoas que, infelizmente, elas alcançaram a salvação. E estou salvo. Não preciso de mais nada. Não vivem pela fé. Não vivem pela fé. Simplesmente acreditam que já é o suficiente. Quando na realidade nós temos que ser uma carta viva, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Wellington, então como é que eu vivo pela fé? Primeiro ponto, você tem que conhecer a palavra. E o segundo ponto, você tem que obedecer a palavra. Você precisa conhecer a palavra. E você precisa obedecer a palavra. Porque conhecer a palavra, tem muita gente nas igrejas, abarrotados, que conhece a palavra. Conhecer a palavra, tem muita gente aí na igreja orgânica, né, nas igrejas, nas residências, que são as igrejas aí, né, os desigrejados, que eles conhecem a palavra. Mas nós precisamos conhecer a palavra e viver de acordo com a palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E deixa eu te falar uma coisa. Se você é daqueles que observam, e ficou observando assim, mas o pastor Oséias, ele não vive pela palavra. Então deixa eu falar uma coisa para você. Você mudou a sua posição. Eu falei sobre 3 coisas. Eu falei sobre o ímpio, o soberbo, sobre o justo e a vitória. Nesses pontos aqui. O soberbo, o justo e a vitória. E quando eu começo a observar o pastor Oséias, eu saí da condição de justo para me vestir de soberba. Não cabe a você ficar observando a vida de ninguém. Não cabe a você subir no seu pedestal e falar assim, não, mas a irmã Graça, eu acho que a irmã Graça, ela tem que melhorar muito. Ela tem que melhorar muito. Mas eu nem sei por que ela hoje está em evidência. Mas eu não sei por que fulano chegou lá. Não, pessoa tem que melhorar muito. Você saiu da condição de justo, porque o justo, ele não vive do falar. O justo, ele vive da fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Precisamos parar de ser observadores da palavra e sermos cumpridores da palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Já finalizando com os irmãos, ele traz um ponto interessante. Ele vai dizer assim, assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro. Por quê? Porque o arrogante, quando se fala do sepulcro,
vocês vão lembrar sobre as filhas da sanguessuga, né? A sanguessuga, ela tinha 2 filhas, a saber, Dadá. Essas 3 coisas nunca se fartam e a quarta nunca diz basta. E das 3 coisas que nunca se fartam, uma é a sepultura. Por quê? Porque todo dia a sepultura está, recebendo gente. E ela nunca se farta. Recebendo gente e nunca se farta. Recebendo gente e nunca se farta. Deixa eu falar uma coisa para você. Escute o que eu tenho para falar para você nesta noite. Você não precisa de mais nada. A graça do Senhor, ela é suficiente na tua vida. A minha graça, ela te basta. A minha graça, ela te basta. Receba a graça do Senhor sobre a tua vida. Viva na plenitude do Espírito Santo de Deus. Aprenda a viver pela fé, mas aprenda a andar e a desfrutar da fé em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele diz: ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Aqui é uma palavra escatológica. Serviria para o povo de Israel, mas também o escritor aos Hebreus, ele vai trazer essa perspectiva, trazendo a visão da vinda do Senhor Jesus Cristo. E naquele momento, a gente poderia pensar assim: aqui está o povo na Babilônia. Imagina comigo, Mesquita, aqui está o povo na Babilônia. Oprimido, no cativeiro. E talvez eles perguntassem assim, conforme Abacuque está falando: por que que o ímpio prospera sobre mim? Por que que o ímpio vence sobre mim? Por que que o ímpio está melhor do que eu? E ele começasse a observar, começasse a trazer essa perspectiva. E aí ele está aqui observando, ele está aqui olhando e pensando dessa forma. Aí deixa eu te dizer uma coisa para você. A palavra profética, ela diz assim, ele ajuntará todas as nações em nome do Senhor Jesus Cristo. É como se ele falasse assim: espera um pouquinho, não se preocupe, eu vou trazer vocês de volta. E eu quero te dizer uma coisa nesta noite: louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Ele foi, mas ele prepara um lugar para você, ele prepara um lugar para mim. Nós temos que viver pela fé, nós temos que ser salvos pela fé, mas nós temos que viver pela fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé em nome do Senhor, aleluia.